Muito bem, irmãos, glória a Deus para todos sempre. Estamos gratos e felizes, gratos a Deus e felizes, porque nós podemos cultuá-lo, nós podemos adorá-lo, e Deus, ele é o único que merece esse reconhecimento, essa adoração. A Bíblia diz que os anjos o adoram, os seres humanos o adoram. Então, Deus nos fez para isso, né? Para nós sermos adoradores dele. Que maravilha, que bênção gloriosa. Eu quero iniciar esse culto trazendo aqui dois versículos da Bíblia, que está em Romanos, no capítulo de número 3, versículos 23 e 24. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Muito bem, ao deparar com esses versículos, o que me veio na minha mente, na minha memória, no meu pensamento? Esses versículos é como se Paulo estivesse dando duas notícias para as pessoas. Uma notícia má e a outra notícia boa. A notícia má, ela está no versículo 23. Todos os seres humanos são pecadores e por isso estão em estado de condenação diante de Deus. Mas graças a Deus que Paulo, ele continua, porque o assunto aqui do capítulo número 3 é a justificação pela fé em Cristo. Então, graças a Deus que o versículo 24 ele traz para nós a boa notícia. Existe uma maneira de sermos inocentados, crendo em Jesus, pois Ele pode apagar os nossos pecados. Então, irmãos, ele diz que nós somos justificados, né, gratuitamente. Para nós, a salvação é pela graça, né, é pela graça. Eu tenho aqui uma versão do versículo 24, que diz assim, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Então, para nós, a salvação, ela foi de graça, mas para Cristo, ela custou a sua vida. Ele morreu a nossa morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, Cristo teve que pagar, ele teve que ser o nosso substituto lá na cruz do Calvário. Então, para ele, a salvação custou muito caro. Jesus derramou o seu sangue. E a boa notícia para nós é que essa salvação, ela não é para um grupo específico de pessoas, ou seja, os religiosos, aqueles que pecam menos. Não. A salvação, essa justificação pela fé, através da morte, do sacrifício, do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, ela é acessível a todos. Todas as pessoas são convidadas a receber essa salvação. É de graça. Jesus quer salvar o ser humano, quer perdoar os seus pecados, quer perdoar os nossos pecados. Então, que Deus ajude e que Deus abençoe que as pessoas que estiverem nos ouvindo, elas possam ter os seus pecados perdoados em Cristo. E se por um acaso eu estiver falando para alguém que não tem esse sentimento, que não tem esse conhecimento, que não sabe essa boa notícia, então aceite Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Convide-o para entrar na sua vida e Ele vai dar a conhecer a você quem é o Pai, né? Porque somente podemos conhecer o Pai através dele.
e somente podemos ter o perdão dos nossos pecados através do sacrifício e da morte de Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador das nossas almas. Então, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos. Já no dia 31, se Deus quiser, estaremos aqui na igreja, num culto presente, né, com a presença dos irmãos aqui, dentro das normas, tudo direitinho, conforme está ordenado pela Direção Geral de Saúde e pelo que as autoridades têm determinado, e nós vamos cumprir tudo para a glória de Deus. Então, temos muita saudade dos irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de
Glória a Deus. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Nós estamos aqui, Deus, para te louvar e honrar o teu nome, Senhor. Nós abrimos nossas bocas, nós levantamos nossas mãos em adoração a ti, somente a ti, Pai. Louvado seja o teu nome, o nome sobre todo o nome. Glorificado és, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa tarde, igreja. É com o maior prazer que estamos aqui de novo, mais uma semana, para cultuar ao Senhor. Queremos primeiramente agradecer a cada um que tenha assistido aos cultos online, as visitas, damos as boas-vindas a todos e obrigado por todos que contribuem connosco para que nós possamos manter este edifício ativo. Amém? Obrigado por tudo mesmo. Primeiramente queria vos dar uma boa notícia, que vamos voltar a ter cultos presenciais já no próximo fim de semana, ok? Dia 31 de maio. Só que, claro, com as regras específicas do Governo. Amém? Nós estamos a contactar todos os membros da Igreja para divulgar quais são as regras que têm que ser estabelecidas, ok? Por exemplo, têm que usar a máscara sempre durante todo o culto, ok? Nós vamos dividir o culto em 2 horários diferentes, ok? Para não haver muita aglomeração de pessoas e vamos dar prioridade aos membros, ou seja, quem quiser visitar a igreja primeiramente, com antecedência, ou telefona para nós a perguntar se há alguma possibilidade, senão não venham de jeito nenhum, está bem? Porquê? Porque nós podemos estar a contar com um certo determinado número de pessoas e depois chegam aqui e não podem entrar, ok? Então nós preferimos que vocês assistem em casa o culto online, nós vamos dar de novo continuidade, ok, ao culto online, mesmo presencial, vamos dar continuidade online para vocês não perderem nada, ok? Então, os membros vão ser avisados, estão a ser avisados ao longo da semana, vão ser avisados durante a semana e quem quiser visitar, por favor, vejam em casa, está bem? O outro aviso que nós temos para dar é por causa do culto à terça-feira. Não vai ser presencial, ok? Vai ser totalmente online a partir do Facebook.
Então, terças-feiras, culto da oração. Vamos continuar a orar por esta situação, orar pelos governantes da nossa nação e vamos continuar sempre a orar por cada um de vocês, irmãos, aí em casa. Às 9 horas, 21 horas da noite, ok? Às terças-feiras, culto online de oração. Outro recado que eu quero dar é sobre a loja do Céu e Terra. Está ativa, está de vento em popa, já temos muitas Bíblias vendidas, já temos muitas encomendas. Então, quem quiser comprar Bíblias e livros, até algum livro que vocês vejam que querem muito, podem dar-nos o feedback e nós vendemos esse livro. Amém? Então, que continuem com a graça do Senhor Jesus, que continuem com este culto, que abram o vosso coração para que o Espírito Santo possa falar tremendamente aos vossos corações e que vos possa abençoar tremendamente. Amém, igreja? Fiquem com Deus. A paz do Senhor para os meus queridos irmãos. Estou muito feliz neste momento de poder mais uma vez explanar esta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Que o Espírito de Deus possa alcançar seu coração nesta noite e te convencer uma das maiores verdades que existe e uma das mais belas doutrinas da Bíblia, que é a salvação da nossa alma. Nós vemos que em tempos difíceis, em que o mundo está de uma forma, alguns países isolados, outros já saíram do confinamento, ainda há muita dúvida do que será amanhã, do que vai acontecer, mas eu quero deixar uma palavra nessa noite que mexeu com o meu coração. Devemos nos preocupar com a salvação. Porque o coronavírus ele pode vir, ele pode até tirar a vida, mas se você estiver em Cristo, né, se você aceitou Ele como Salvador da sua alma, sabe o que acontece? Você pode, nem a morte te causa problema algum, porque você está com Cristo. E o grande perigo é que às vezes nos preocupamos com tantas coisas, temos medo de tantas coisas e não temos medo de viver eternamente separado de Deus. Então, nessa noite eu quero vos deixar uma palavra que chamou muito a minha atenção. Ela se encontra no livro Lucas capítulo 5, versículo 17. Então vamos ler. Ela diz assim, quer ver? O título diz, a cura de um paralítico em Cafarnaum. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-te, pega o seu leito e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Interessante, né? O que me chamou a atenção para esse texto foi essa palavra, Filho do Homem.
Eu falei assim, por que Jesus usou essa palavra, filho do homem, né? Então, eu fui dar umas pesquisadas, né? Mas, vou dar um bocadinho de uma introdução aqui para as pessoas entenderem. Esse episódio, ele não ocorreu na sinagoga, foi em casa particular. Havia pessoas ilustres, como fariseus, doutores da lei, que vieram de muitas aldeias, né? Da Galileia, de Jerusalém, da Judéia. E é suposto que eles combinaram de encontrar todos no mesmo lugar e na mesma hora. Sabe para quê? Para observarem, para eles verem que observações eles poderiam fazer de Cristo. Lá também havia pessoas desinteressadas, pessoas críticas, espiões e pessoas que tinham um coração sincero. E hoje em dia não é muito diferente, né? Às vezes é muito terrível esse público-alvo aqui que Jesus estava enfrentando. Pessoas que conheciam a lei, fariseus, doutores, espiões, críticos, e não era fácil o que estava acontecendo ali, não. E Jesus joga uma bomba na cabeça deles, assim. Fala para o rapaz assim, todo mundo espera que depois dessa grande ação que pegaram o paralítico e colocaram o paralítico diante de Jesus, todo mundo queria que ele falasse logo, seja curado. Jesus vira e fala assim, perdoado estão os seus pecados. Gente, isso foi maravilhoso. A preocupação de Jesus Cristo em se manifestar como Deus para aquelas pessoas ali. Então, o que acontece que muita gente tem dificuldade de entender? Às vezes nós perguntamos assim, falamos assim, se Deus existisse, eu não sofria, eu não tinha doença, as pessoas não teriam fome, não teria tanta desgraça no mundo se Deus existisse. Mas o pecado, ele é a fonte de toda doença. E em contrapartida, o perdão dos pecados é o único fundamento sobre o qual uma recuperação da doença pode confortavelmente ser construída. E Jesus queria mostrar isso para aquelas pessoas, que ele tinha interesse em curar aquele homem que estava doente, sim, mas ele estava mais preocupado com a sua alma. E ele, sendo Deus, que ninguém entendia, que com o passar que nós lemos do texto, eles pensavam em si, mas quem que é esse? Que blasfêmia que é essa que esse homem está dizendo? Só Deus pode perdoar pecados, mas Jesus Cristo é Deus. O Filho do Homem é Deus, né? E isso me chamou um bocado a atenção e eu fui procurar um bocado para ficar bem explicadinho para vocês assim, o que é o Filho do Homem. Por que Jesus falou assim, que o Filho do Homem tinha poder para perdoar pecados, né? Porque Filho do Homem é o título mais utilizado por Jesus. No Novo Testamento, ele é utilizado 80 vezes, hein? É utilizado por Jesus para se referir a si próprio, né? Em revelação de que ele era Deus. O significado da expressão Filho do Homem na Bíblia, né? Então, olha para você ver. Tem esse Filho do Homem no Velho Testamento, Daniel já viu numa visão, e no Novo Testamento Jesus mesmo profere essas palavras. Então, o significado da expressão do Filho do Homem na Bíblia, ele aparece desde o Antigo Testamento e depende do contexto de que ela é aplicada. Por que está falando o Filho do Homem, né? É aplicado no livro de Daniel, no capítulo 7, explica a origem e o significado do título Filho do Homem. Então, lá no Daniel 7:13, no livro de Daniel, está escrito assim, fala sobre suas visões à noite, e ele escreve que viu, vindo com as nuvens do céu, como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até lá. Então, esse Filho do Homem que é Jesus, ele já existia lá no céu. Interessante, né? E no Novo Testamento, em Mateus capítulo 16, de 24 a 28,
diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por amor da minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos aqui que se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que veja o Filho do Homem vir no seu reino. Então, a palavra de Deus, ela mostra especificamente o que Jesus, que bomba que Jesus jogou na cabeça dos letrados, dos fariseus, dos doutores. Oi, eu sou filho de José e Maria, mas eu sou Deus, eu sou filho do Deus Altíssimo. E eu tenho esse poder de dizer: perdoado estão os seus pecados. Jesus se preocupou em mostrar a sua deidade. Não, ele tem poder para curar. Por isso, que o que ele faz? Ele cura o paralítico. E ele cura o paralítico. Então, vamos continuar aqui. Então, quando ele fala no versículo 20, os teus pecados estão perdoados, Jesus disse, né? Agora, olha o interessante que eu achei também nisso. Esta é a bênção que devemos pregar mais e buscar em primeiro lugar. Em outras palavras, se os teus pecados te forem perdoados, mesmo que a doença continue, tudo em tua vida correrá por misericórdia. Mas, se eles não forem perdoados, mesmo que a doença seja removida, tudo transcorrerá em meio à ira. Então, Jesus tem interesse de cura? Tem, mas ele tem muito mais interesse na alma, na salvação. Você entender que existe um plano. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, ele nos religa com Deus novamente por causa do pecado, né? O pecado, ele gera esse problema que separa o homem de Deus. Aí você fala assim, mas eu nunca matei, nunca roubei. Mas mais tarde eu vou te explicar qual o pecado que você comete e que, se você não se arrepender desse pecado, você não pode encontrar com Deus. Você não pode receber esta dádiva maravilhosa da salvação se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu lá na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está assentado à destra do Pai intercedendo por nós. E só ele, mais ninguém, é que pode nos dar esta salvação. Mais ninguém. Se você não entende isso, fica difícil. Então, as cordas das nossas iniquidades são os laços das nossas aflições. Então, esse pecado que Adão e Eva cometeu lá no jardim do Éden, que Deus fala para eles, pode comer de tudo que você quiser, mas da árvore que está no meio do jardim não come, porque se você comer, certamente você vai morrer. E o homem comeu. E Deus teve que sentenciar, né? Sentenciou o homem, sentenciou a mulher, sentenciou a cobra, a terra virou abrolhos, e é aquela coisa terrível. A mulher tem que ter dor para ter filhos, o homem tem que trabalhar, e através do seu suor é que ele vai conquistar as coisas, e a humanidade ficou separada de Deus. Deus tinha um plano de ter um relacionamento com o homem assim, chegado, e por causa do pecado se foi interrompido. Mas Jesus Cristo, Deus, abriu mão do seu Filho. Deus entrega seu Filho, né? Ele desce da sua glória e vem habitar aqui na terra, como homem, né? Mas como Deus. E ele, através do seu grande amor, da sua fidelidade, ele pagou um preço que ninguém poderia pagar. Era exigido que alguém morresse. Sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. E Jesus, ele cumpriu ali fielmente, até que ele disse assim, está consumado. Então, essa é a maior verdade que o ser humano ele precisa entender, né? Então, as cordas das nossas iniquidades, elas é que nos trazem aflições. O fato de Jesus Cristo ter poder na terra para perdoar pecados é confirmado por uma prova incontestável. Era isso que ele queria provar.
Ele queria provar que ele era Deus. Então, para ele provar que ele era Deus, ele curou aquele homem, né? Para que crescem que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados e libertar os pecadores do castigo eterno, ele disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E assim ele foi curado imediatamente. E Jesus tem poder para livrar, olha que maravilha, perdoar os pecados e libertar os pecadores do castigo eterno. Separação total de Deus. Deus não fez o inferno para o homem. Foi feito para Satanás e os seus anjos. A primeira rebelião foi no céu. Lúcifer queria um trono acima do trono de Deus. Desceu ele, foi lançado ele e a terça parte dos anjos. Então, esse lugar preparado, que é o castigo eterno, que o homem vai viver, pensa, eternamente longe de Deus, é se você não aceita Ele como seu Salvador. Mas Jesus Cristo, Ele tem poder para perdoar seus pecados e te libertar deste castigo eterno. Cristo reivindica uma das prerrogativas do Rei dos Reis quando se propõe perdoar pecados. E eu fui procurar o que é prerrogativas. É um direito que só ele tem, é o único. Mais ninguém tem esse poder de perdoar pecados, a não ser Deus. Mais ninguém. Não adianta, ninguém pode, eu não posso perdoar pecado, o pastor não pode perdoar pecado, o padre não pode perdoar pecado. Só Deus é que pode perdoar pecado. Por quê? Porque Ele é Deus, por isso que Ele pode perdoar pecados. Jesus cura de uma forma extraordinária para que eles crescem que Ele era o Messias, o Filho de Deus e o Rei de Israel. Então, presta bem atenção para você ver que interessante, né? Porque eles ficaram abismados com a posição que Jesus tomou, mas era um julgamento justo. Olha a pergunta, olha a ousadia de Jesus, que coisa linda. Ele, olha, para mim tanto faz eu falar, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda e vai para a tua casa. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Só que aquelas pessoas não tinham esse entendimento. Eles, na cabeça deles, só quem poderia perdoar era Deus, mas eles não reconheciam Cristo como Deus. Agora eu faço uma pergunta. Quantas pessoas, mesmo cristãs também, que não sabem ainda, você vai ficar sabendo hoje que Jesus Cristo é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, Ele é Filho do homem, porque é o verbo que se encarnou, é o Deus que se tornou homem. Isso é uma coisa maravilhosa e Jesus venceu tudo e todos, porque Ele não tem pecado, por isso que Ele pode perdoar os pecados. Então, Ele queria ser reconhecido como Messias. Só que a nação escolhida, eles não acreditavam nisso, eles não aceitavam isso. E Cafarnaum foi uma das cidades onde Ele operou o milagre e ninguém quis saber de se arrepender. Porque João Batista, ele já pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino. E a mensagem de Jesus Cristo era a mesma coisa. Que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados, né? Então, quando ele faz essa pergunta, essa coisa, o que era mais fácil ele fazer? Perdoados estão os seus pecados, ou toma a sua cama e vai para a sua casa, era um julgamento justo para uma pessoa que tem autoridade para fazer aquilo. Só que ninguém entendia isso, e hoje não está muito diferente, não. As pessoas não entendem, não querem saber de Cristo, não se preocupam com a salvação. Nas igrejas, muitas das vezes, não são pregados. Os crentes, principalmente, muitos, não dão valor a essa salvação. Já ouvi várias vezes as pessoas falar assim: só isso, só a salvação. A salvação é tudo. Se Jesus não nos tivesse salvado, tirado nós com a mão forte das garras do inimigo, onde estaríamos nós?
Se ninguém sabe a hora que vai partir dessa, ou é para melhor ou é para pior, porque se partirmos sem conhecer a Deus, se partirmos sem aceitar esse plano maravilhoso que Deus fez, nós não vamos viver com Deus eternamente. A salvação é uma doutrina que não pode ser esquecida, ela tem que ser falada. Nós temos que dar valor na nossa salvação. Ah, mas eu queria ter tanta coisa. Você já tem tudo. Você tem a salvação da sua alma. Você está livre do castigo eterno. Muitos querem um evangelho de cura, muitos querem um evangelho de libertação, de coisas, de benefícios. Isso é bom, mas isso não é a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina é a doutrina do arrependimento. Por isso que Jesus, no grande dia, vai ter muitas surpresas. Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Temos que estar muito atento com o que nós temos desejado no nosso coração. O verdadeiro evangelho é o que se preocupa em alertar as pessoas que elas precisam se arrepender, que elas precisam de um Salvador, que elas não podem andar sozinhas. Né? Então, mas o interessante de Deus, o que Ele quer é a cura espiritual, é livrar a sua alma da condenação eterna, que é eternamente separado de Deus. Muitos acreditam em purgatório, muitos acreditam em tantas coisas, mas quando, seguindo a morte, segue-se o juízo. Se, enquanto você tem fôlego, e você não abrir sua boca e falar assim, eu confesso Jesus Cristo como Salvador da minha alma, eu creio nesse plano que Deus fez, eu reconheço que eu não sou nada, que eu não posso viver sem Ele, eu me arrependo dos meus pecados. Depois que você morreu, meu filho, não tem jeito não. Então que Deus nos alerte, não seja enganado, não seja ludibriado. A verdadeira mensagem é essa. Enquanto você tem fôlego, você tem que reconhecer que Deus, Ele elaborou um plano perfeito para te resgatar e para te fazer viver eternamente. Temos que estar atentos a isso, né? Como é bom para nós que a doutrina tão consoladora do Evangelho, que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor, tem poder para perdoar pecados e que Jesus Cristo é Deus. Essa é a verdadeira mensagem que devemos pregar. Não podemos sair dessa direção. Ele é o nosso Salvador. O ser humano, ele não consegue andar sozinho. Se nós formos observar na Bíblia, nós vamos ver como que nós somos comparados com a ovelha. A ovelha é um animal que ela precisa de um pastor. Se ela não tiver alguém que guia ela, se tiver um buraco ali, ela vai lá e cai. Isso é uma comparação muito justa. O ser humano sem Deus, ele só faz asneira. Se nós olharmos, vermos as atrocidades, as maluquices que têm acontecido, as tragédias, é o quê? As pessoas estão distantes de Deus. As pessoas ainda não entenderam o valor e a necessidade de um Salvador para ajudá-los, guiá-los neste mundo terrível. Então, que Deus nos ajude. E eu disse para vocês que eu ia falar para vocês assim, qual o pecado que vocês estão cometendo. Não todos, às vezes alguém já reconhece, né? Que vai te impedir de entrar na vida eterna. Lá em Êxodo 20, fala dos 10 mandamentos, né? Então, o primeiro, olha bem o primeiro como é que é. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não fará para ti imagem de esculturas, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há debaixo da terra. Então, já sabe, não podemos ter outros deuses. Quem é o nosso Deus? É Cristo. Não temos outro Deus. E aí você vai, está lá também, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do seu próximo, não falará o nome de Deus em vão, e vai, está lá, muito bem.
E aí você fala assim, ai Mamara, mas eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, por que que eu não posso entrar no céu quando eu partir se eu não aceitar Jesus Cristo? Sabe por quê? Vou te explicar. Vou ler aqui para você aqui, ó. João, capítulo 16, olha bem, que coisa linda. João, capítulo 16, versículos de 7 a 10, diz assim, ó. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Do juízo, não, da justiça, porque vou para meu Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste século já está julgado. Satanás já está julgado. Ele e seus anjos para o lago de enxofre. Então, sabe o que eu li aqui? Ó, quando ele vier, o que o Espírito Santo te convença. O mundo do pecado, da justiça e do pecado, porque não crê em mim. Sabe o que é pecado? Sabe qual é o pecado? Não crer em Jesus Cristo, não crer que Jesus é o Filho do Homem, não crer que Jesus morreu lá na cruz do Calvário para te resgatar, é pecado. E se você não arrepende desse pecado, e se você adora outros deuses, ou se você se dobra, ajoelha diante de uma estátua, ou se você busca outros deuses que não podem fazer nada, você está numa situação muito terrível. Porque se você não confessar e não crer que Jesus Cristo é o seu Salvador, você não vai viver uma vida eterna com Deus. Então, pensa bem, você não mata, você não rouba, mas você não crê no Filho do Homem. É a mesma coisa, e no Filho, ou no Filho de Deus. Pode ser Deus, por ser Deus, ele conhece os pensamentos. Ele sabia o que estavam pensando. Pois, conhecer pensamentos, outra característica que só pertence a Deus. Ele sabia o que os fariseus estavam pensando. Eles estavam fazendo aquilo que os pensamentos deles reconheciam que só poderia ser feito por Deus. Quem pode perdoar pecados, diziam eles, senão Deus? Mas foi como se Cristo dissesse, eu provarei que posso perdoar pecados e o que se segue, exceto a prova, é que ele é Deus e que ele cura. Que iniquidade terrível aqueles homens praticaram ao acusarem o Senhor de proferir a pior das blasfêmias, quando na realidade, quando ele disse assim, né? Perdoados estão seus pecados, aqueles homens que foram lá para espiar, para ver se achava alguma coisa contra Jesus, eles pensaram, e Jesus conhecia o pensamento deles, eles pensaram e falaram assim, esse homem está blasfemando. Mas olha que coisa linda, hein? Mas ele proferiu a melhor e mais importante das bênçãos. Os teus pecados te são perdoados. Que Deus tenha dó e compaixão da humanidade, que se convertam enquanto há tempo. Então a conclusão rapidamente diz assim, ó, as atitudes desses homens que levaram o paralítico até Cristo foi a fé constituída de ação, quer dizer, palavra, o melhor de nós. Geralmente, quando se ouve esse texto, fala-se muito da fé, fala dos grandes, um é amor, outro é a caridade, né, que foram lá, pegaram, destelharam o telhado e colocaram o homem de frente de Jesus. Mas, na realidade desse texto, Jesus ia curar aquele homem, mas ele queria falar ela sobre a salvação, sobre os perdão dos pecados. Mas a fé ela é muito interessante, mas tem que ser fé mais ação. Né? Pois elas é que vão dar fruto da nossa fé. Quando estamos doentes, presta atenção agora, quem estiver doente, não estou falando em nenhum momento aqui que Deus não cura, que Ele não quer curar, eu creio na cura divina. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Só que o importante é ser curado na alma.
O importante é ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. É isso que essa cura é que vai permanecer para sempre. Mas quando estamos doentes, devemos estar mais preocupados em ter nossos pecados perdoados do que ter nossa enfermidade removida. Através das palavras do Senhor Jesus a este homem, aprendemos que, ao buscarmos em Deus a saúde, devemos começar buscando o perdão dos nossos pecados. Devemos louvar ao Senhor pelas misericórdias que nos trazem tamanha consolação. O homem foi para sua casa glorificando a Deus. Ao Senhor pertencem os escapes da morte. Por isso, ele deve ser glorificado. Os milagres que Cristo operou foram extraordinários, porque Deus fez a maior revelação. Jesus falou assim, eu sou Deus. Eu sou filho do homem, mas eu sou Deus. Então esse foi um milagre extraordinário, porque eles nunca tinham visto isso, né? Para aqueles que o viram, devemos glorificar a Deus por eles. Hoje vimos prodígios, tais como nunca vimos antes, nem os nossos pais antes de nós. Eles são coisas totalmente novas, tá vendo? Eles ficaram encantados com isso. E assim glorificavam a Deus que tinha enviado à sua terra um benfeitor como este. Ficaram cheios de temor, com grande reverência a Deus, com uma persuasão zelosa de que este era o Messias e que ele não foi tratado por sua nação como deveria. Que Deus nos ajude. Que nós que somos agora co-herdeiros de Cristo, pela graça de Deus, né? Que nós possamos ser a igreja que leva essa mensagem, essa doutrina linda, que infelizmente está muito esquecida. As pessoas querem ver mais do que ter a certeza da salvação. Eu gostaria de ver um paralítico andar, mas não me importo muito com isso não. Eu prefiro ver mais um pecador se arrependendo dos seus pecados e caminhando para o inferno e vindo para Cristo. Isso que me traz alegria ao meu coração. Então eu agradeço a oportunidade nessa noite, que a palavra possa ter alcançado seu coração, né? Vamos orar, que Deus possa tocar no seu coração, que o Espírito Santo te convença a isso, né? A crer nisso. Você viu o texto que eu li? Se o Espírito Santo não te revelar essa verdade, é impossível. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, poder falar do Teu grande amor. Usa a igreja, Senhor, para proclamar esta nova, para levar essas palavras a esclarecimento das pessoas, como é importante os seus pecados serem perdoados por Cristo. Que nesta noite Teu Espírito possa alcançar os corações, pessoas que às vezes não têm dado valor à sua salvação, ou pessoas às vezes que estão perdidas nesse mundo. Existe solução, que é deixar Jesus Cristo tomar direção da sua vida. Muito obrigado por esses momentos. Nas Tuas mãos, Senhor, eu coloco e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, muitas saudades. Beijinhos. Amém. Graças a Deus por esse culto abençoado. Mais um tempo na presença do nosso Senhor. Gente, domingo que vem, nós finalmente vamos poder estar ao vivo e a cores juntos. Então, próximo domingo estamos esperando por você e pela sua família aqui na igreja, viu? Glória a Deus. Tu és o Cristo.
Senhor sobre sua vida.